Atenção para a contagem regressiva para mais um vídeo do canal Eduque Mais SCPE. Sejam todos bem-vindos. Eduque Mais, um canal feito para você, aluno. Um canal feito para todos. Boa tarde, olá galerinha do sexto ano, sou a professora Sandiele e estarei com vocês hoje na aula de ciências do ano letivo 2021. Hoje nossa aula é sobre substâncias e misturas. Vocês sabem o que é uma substância e o que é uma mistura? Para vocês, uma substância e uma mistura, ela está além da casa de vocês ou a gente pode encontrar em nossa casa? Então, eu vou mostrar para vocês que está muito mais à frente de vocês do que vocês imaginam. Então, o que é matéria? Introdução ao estudo da matéria. Então, a matéria, ela se refere a tudo que tem massa e ocupa espaço. Então, por exemplo, a cadeira da casa de vocês, o celular de vocês, a televisão, tudo isso é matéria. E a matéria, a gente pode encontrar ela nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Como vocês veem aí, nós temos a imagem dos balões, né, mostrando a matéria no estado gasoso, a água líquida, mostrando a matéria no estado líquido, e um relógio mostrando a matéria no estado sólido. A partir do conceito de matéria, a gente consegue identificar o que é uma substância. Então, uma substância é uma porção da matéria que a gente estuda, que vai ter propriedades bastante definidas, como, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e outras propriedades. Nós temos aqui, por exemplo, um recipiente em que vocês encontram um líquido incolor, tá? Nesse caso é a água. Então, a nossa substância aqui é a água. Se eu for analisar essa água quimicamente em laboratório, eu vou identificar um ponto de fusão exato, um ponto de ebulição exato também, certo? Nós temos também aqui em outro recipiente o sal. Então, isso aqui é o NaCl, é o sal de cozinha que a gente encontra em casa. Então, esse sal também vai ter características específicas da sua substância, certo? E mistura. O que é uma mistura? Então, a partir do momento que a gente adiciona 2 ou mais substâncias, a gente passa a ter uma mistura. Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse recipiente o sal. Se eu colocar um pouquinho de água, a partir do momento que eu estou adicionando a água, eu passo a ter uma mistura, certo? Se eu for analisar quimicamente em um laboratório essa mistura, as propriedades que ela possui, eu vou observar que o ponto de fusão dela mudou, o ponto de ebulição também, a densidade e entre outros, ok? Então, vocês têm aí na imagem. Na classificação de mistura, nós temos as misturas homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea, ela é uma solução em que, em toda a sua porção, ela apresenta uma única extensão, tá? Então, aqui na mistura que eu acabei de fazer, nós temos a água e o sal. Toda a porção do sal, dependendo da quantidade, mas eu coloquei uma quantidade razoável, então a gente vai analisar uma substância só. Visualmente, eu só consigo observar uma única solução, certo? Essa é a mistura homogênea, é aquela que visualmente a gente consegue observar apenas um visual. Já na mistura heterogênea, é aquela em que na sua composição, no seu visual, a gente observa 2 ou mais fases, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o óleo, tá? Um recipiente com óleo, que é uma substância, e aqui eu tenho outro recipiente com a água. Ao adicionarmos a água ao óleo, certo? Ela passa a ser uma mistura, ok? E após alguns segundos, ela está aqui se separando, certo?
continua sendo uma mistura, mas a gente consegue observar duas fases diferentes. Ok? Em cima vai ficar o óleo e abaixo a água. Por quê? Porque a densidade é diferente. Então, a água ela é mais densa, ela é mais pesada, então ela vai ficar na parte inferior. O óleo ele é mais leve, menos denso, então ele fica na parte superior. Mas continua sendo uma mistura. A partir daí, a gente consegue identificar as fases. O que é uma fase? Fase é uma porção da matéria que apresenta a mesma propriedade em todos os pontos. Então, quando eu misturei aqui a água com o óleo, eu consigo observar duas fases, a fase da água e a fase do óleo, certo? Sistema. Então, a partir do momento que a gente está estudando uma matéria, né, um corpo, quimicamente falando, a gente começa a falar que eu estou estudando o sistema que está nesse recipiente. Então, nesse recipiente, eu não vou falar que eu estou estudando a água e o óleo. Eu falo que eu estou estudando o sistema, o corpo do recipiente X. Nesse caso da imagem, vocês podem ver aí 8 situações diferentes. Então, primeiro, na letra A, nós temos a água pura. Por que ela é pura? Porque ela não tem nenhum sal dissolvido nela. Essa água ela é diferente da água que a gente tem em casa, água potável, água mineral, porque ela não tem nenhuma solução dissolvida. Como é que a gente pode encontrar essa água? Por exemplo, se vocês colocarem uma panela de água para ferver, aquelas gotinhas de água que vai ficar depositada na tampa da panela, ela é uma água pura. Essa água pura a gente utiliza bastante em laboratório para fazer as reações químicas. Água mais sal dissolvido também é um sistema, certo? Água mais álcool. Então, se a gente mistura água e álcool, são duas substâncias totalmente diferentes, ele passa a ser uma mistura. Qual é o tipo de mistura? No caso aí é homogêneo, porque a gente só consegue observar um visual, uma fase, certo? O ar atmosférico também é um tipo de mistura, porque nesse ar vai ter vários gases, pode ter poluição, certo? Água mais gelo, ela é um tipo de substância que a gente chama ela de substância heterogênea. Por quê? Porque tanto o gelo quanto a água continuam com a mesma propriedade. Ambas são água. Porém, a gente consegue observá-las em estados físicos diferentes. Então, passa a ser uma substância heterogênea. Outro exemplo aí é o óleo e a água. O óleo e a água é uma mistura heterogênea também, porque a gente observa mais de uma fase. Água e a areia e sal também. Então, aí vocês têm um esquema para ficar melhor visualmente, para vocês identificarem como é que eu posso classificar uma substância de uma mistura. Então, tanto a substância como a mistura, ela pode ser classificada homogênea ou heterogênea, de acordo com o visual, com o estado físico que a gente analisa. Então, a mistura ela pode ser homogênea quando a gente apresenta apenas uma única fase, e ela pode ser heterogênea quando ela tem mais de uma fase. Já a substância também, lembrando que a substância continua sendo a mesma substância, como foi o exemplo da água, que foi dado no slide anterior. A partir desse conceito, a gente consegue observar quais são os fenômenos que a gente encontra ao adicionarmos duas ou mais substâncias. Nós temos os fenômenos físicos e químicos. Qual é a diferença? O fenômeno físico é aquele em que ele transforma a matéria. Então, ele vai transformar, a partir de uma reação química, os componentes iniciais que nós tínhamos. Já o fenômeno físico é aquele em que a gente não muda a matéria. A gente só muda o estado físico dele. Então, por exemplo, ao colocarmos água líquida no congelador, essa água ela vai ficar no estado sólido, ela vai virar gelo. Então, é uma transformação física. Ao colocarmos um papel para queimar, por exemplo, esse papel ele vai ter uma composição inicial, porém, a partir do momento que ele entrou em combustão, ou seja, ele tocou fogo, então ele vai passar a ter uma propriedade totalmente diferente da inicial que ele tinha anteriormente. Então, isso é uma transformação química. Outros exemplos de transformação química. A vela queimando é uma transformação química. Logo após, nós temos as propriedades da matéria. Então, tudo que a gente está falando aqui é matéria. Como eu disse a vocês, tudo que vocês têm aí em casa é uma matéria. Então, quais são as propriedades? As propriedades podem ser a propriedade de massa. Quando a gente fala de massa, a gente fala de quantidade de peso. O peso que a matéria tem. Então, tudo que ocupa espaço e tem peso é considerado matéria. Essa matéria ela pode ser
determinada em algumas unidades internacionais pelo SI, que são miligramas, gramas, quilogramas e toneladas. São as mais utilizadas, mas tem outras também, certo? Então, por exemplo, 1 quilo, a gente sabe que 1 quilo de arroz, por exemplo, equivale a 1000 miligramas, ok? Outra propriedade é a propriedade de volume, ou seja, a extensão que aquela substância tem. Então, essa extensão, esse volume, ele pode ser dado em ml, que é o mililitro, em centímetros cúbicos ou em litro, tá? São as 3 unidades que a gente mais utiliza, mas tem outras também que vocês vão ver posteriormente, à medida que vocês vão avançando a cada nível de ano na escola. Então, temos também decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, mas essas 3 são as que vocês vão trabalhar esse ano. Por exemplo, aí, já ouviram falar daquela historinha, quem pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Então, os dois pesam a mesma coisa, o peso é o mesmo, 1 quilo. Porém, o volume, a quantidade que a gente encontra desse material vai ser diferente. É o que tem aí na imagem. Então, nós temos aí o volume de 8 centímetros cúbicos de isopor e 8 centímetros cúbicos de chumbo. Ambos têm o mesmo volume. Porém, o peso é totalmente diferente, tá? Um é bem mais leve, o outro é bem mais pesado, justamente por conta das propriedades diferentes que cada substância vai ter. Nós temos aí a substância do isopor e a substância do chumbo. Outras propriedades também é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que é o ponto de fusão? É quando há a passagem do estado sólido para o líquido, ou também o inverso, do líquido para o sólido, que é a solidificação. Ou seja, quando a gente está num processo de aquecimento da matéria, ele vai passar pelo ponto de fusão e também pelo ponto de ebulição. Quando ele passa do líquido para o gasoso, quando está aquecendo, ou resfriando essa matéria, quando ele volta do gasoso para o líquido, ou seja, sofre condensação. Aí nós temos um gráfico em que vocês podem analisar esse gráfico de acordo com as propriedades de temperatura. Então, entre A e B, vocês têm aí a temperatura de menos 20 graus Celsius, ou seja, essa substância ela está no estado sólido. Entre B, no patamar B, nós temos aí uma substância que se encontra no ponto de fusão. Então, esse primeiro patamar, essa primeira linha reta, ela vai me dizer que ele está passando pelo ponto de fusão. Quando ele está no ponto exato de fusão, ele vai encontrar os dois estados físicos, tanto o sólido quanto o líquido. Já no ponto C, essa substância está no estado de líquido, tá? Ele já saiu do ponto de fusão e está encaminhando para o ponto de ebulição. No ponto D, ele atingiu o seu estado de ponto de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. E no ponto E, ele já está totalmente na fase gasosa. Agora, nós temos a propriedade de densidade e flutuação. O que é a densidade? A densidade, ela permite identificar se um corpo, uma matéria, ela vai flutuar ou afundar em determinado líquido. Por exemplo, a água, né, que é o nosso líquido universal, ele tem densidade igual a 1 gramas por centímetro cúbico. Então, no geral, a gente se baseia pela água. Essa água, o que a gente colocar na água e ela afundar, é porque a matéria que afundou, ela vai ter uma densidade maior do que a da água. Se ela flutuar, então é porque a densidade dela é mais leve do que a da água. É o caso do óleo, aqui. Quando a gente colocou o óleo, ele está flutuando, ele está acima da água. Por quê? Porque a densidade dele é menor do que o da água. Então, ele vai ficar aqui em cima. Por exemplo, se eu colocasse um pedaço de chumbo aqui, então, o chumbo ele é mais denso que a água, ele é mais pesado. Então, ele automaticamente ele ia afundar, certo? A relação da densidade ela é dada pela massa dividido pelo volume. Em que essa massa ela pode ser dada em gramas, em quilogramas, em miligramas. E o volume ela pode ser dada em centímetro cúbico, litro ou ml, como a gente viu anteriormente. Então, essa relação é uma relação matemática de divisão, certo? Que a gente pode calcular a densidade de alguns materiais a partir do momento que a gente tem o valor da massa e do volume. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula
e um abraço. Tchau! Eduque Mais, um canal feito para você, aluno. Um canal feito para todos. Molly. Olá, pessoal do 7º ano, eu sou a professora Bruna e estarei com vocês hoje na nossa primeira aula de Ciências do ano letivo de 2021. O nosso assunto que iremos trabalhar hoje são máquinas simples, que está integrado dentro do princípio da robótica. Então, quando a gente pensa em máquina, vem o quê? Máquinas enormes, que delimitam grande quantidade de energia. Mas o que é uma máquina? Para que ela serve? Como ela foi construída? Vamos ver agora? Ao longo da história, o homem ele procurou melhorar as suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução do seu esforço físico. Então, para isso, ele utilizou de meios auxiliares que lhe permitissem realizar o trabalho de modo mais fácil e com menor gasto de energia, ou seja, a sua força muscular. Nessa imagem, vemos um homem das cavernas. Ele está com uma rampa de madeira que está presa, encostada em um ponto de apoio, que é a pedra menor, tentando alavancar a pedra maior. Ou seja, ele está utilizando desse instrumento, que é uma máquina simples, uma alavanca, para realizar o seu trabalho de forma mais simples, sem utilizar tanto da sua força muscular. As máquinas, elas são invenções que auxiliam na realização de tarefas. Ela torna o nosso trabalho mais fácil. Então, é mais fácil apertar, mover, elevar um determinado objeto se nós tivermos o auxílio de uma máquina. Existem máquinas grandes e complexas, como um automóvel ou um robô, mas também existem aquelas máquinas pequenas e simples, que são as que nós iremos trabalhar hoje. Por exemplo, um abridor de garrafas, o carrinho de mão, um alicate. A máquina simples, ela é basicamente dividida em 4 tipos: a alavanca, a roldana ou polia, engrenagem ou roda dentada e plano inclinado. Dentro do plano inclinado, nós temos uma variação desta máquina simples plano inclinado, que é a cunha e o parafuso. As alavancas, elas são construídas por uma barra sólida, rígida e móvel, e pode se mover apoiando-se em um ponto de apoio, como vemos aí na imagem. Elas possibilitam a elevação de um corpo pesado, de modo mais conveniente. Quando nós utilizamos as alavancas, nós aplicamos a ela uma força chamada força potente. A nossa força que aplicamos na alavanca, ela é denominada força potente. E o peso ou cargo ao qual nós queremos levantar, nela é aplicada uma força chamada força resistente. Então, em uma alavanca, que é uma máquina simples, nós temos o ponto fixo, denominado A, que é o nosso ponto de apoio, a força potente, chamada de P, e a força resistente, que vai ser o nosso R, que vai resistir à força contrária, que é a nossa força potente. Nos tipos de alavanca, nós dividimos elas em 3 partes: alavanca interfixa, alavanca interpotente e a alavanca interresistente. Vejamos agora a alavanca interfixa. A palavra inter, ela denomina
entre duas partes ou no meio. Então, vamos pensar um pouco. Ela é interfixa. Vamos pensar no ponto fixo, no ponto de apoio daquela alavanca, tá certo? Então, interfixa. O ponto fixo, o ponto de apoio, estará no lugar, no meio, no caso, de duas partes. No caso da alavanca, da minha força potente e da minha força resistente. O ponto de apoio A fica entre a força potente P e a força resistente R. Temos como exemplos de alavanca interfixa a gangorra, a tesoura, o alicate. Prestem atenção nessa imagem. A parte móvel da tesoura vai sofrer a ação da minha força potente. O ponto central da tesoura vai ser o meu ponto de apoio, que fica entre as duas forças. E o ponto da tesoura das lâminas será atingido pela minha força resistente. A alavanca interresistente, mais uma vez, interresistente. Então, a força resistente estará entre o ponto de apoio A e a força potente P. Por exemplo, um abridor de garrafa, um carrinho de mão. Carrinho de mão, vamos lá imaginar. Eu pego um carrinho de mão, ali eu aplico a minha força potente. No meio do carrinho, eu coloco o peso. Lá vai exercer a força resistente. E na ponta do carrinho, que é a roda, eu tenho o apoio, o ponto de apoio da minha rampa. Alavanca interpotente. Inter, ela está entre duas situações. Então, a força potente vai estar entre a força resistente e o meu ponto de apoio. Exemplo, uma pinça, um cortador de unhas. Vejamos agora algumas imagens. Vejam aí cada tipo de alavanca e as suas imagens e alguns esboços da sua força, como elas trabalham naquele determinado objeto, naquela determinada alavanca, que são as nossas máquinas simples. Vejam a pinça, que é a primeira imagem no local da força interpotente. Eu tenho a força resistente na ponta, a força potente no meio e o meu ponto de apoio no final. Quando vamos fazer uma pesca, eu tenho uma vara de pescar. Ela também é uma alavanca interpotente. Então, eu coloco o lugar dela de apoio no meu corpo, faço a minha força potente no meio e a força resistente vai ficar empregada no objeto que eu quero pescar. Roldana ou polia é outro tipo de máquina simples. A roldana, ela é uma roda em que na sua borda tem um sulco onde vai encaixar uma corda ou um cabo de aço e ela gira em torno do seu próprio eixo, como vemos aí na imagem. As roldanas, elas são divididas em roldana fixa e roldana móvel. A roldana fixa, ela vai facilitar a mudança do movimento de um corpo de forma a ter que usar menos força para deslocar um determinado objeto. Neste caso, a força potente, que é a minha que eu uso, vai ser igual à minha força resistente, que vai ser a força da máquina. Então, nós vamos só trocar forças. As roldanas móveis, elas diminuem o esforço realizado para sustentar um corpo, pois a roldana ela é sustentada pelo teto. No caso, ela vai estar fixa no teto. Aí, nesse caso, a minha força potente, a força do rapazinho que está puxando aí esse objeto, vai ser a metade da força aplicada pela roldana que está fixa no teto. Engrenagens. As engrenagens são as mais comuns para a gente. Nós vemos elas comumente no nosso dia a dia. As engrenagens, elas são rodas com dentes ao redor. Esses dentes eles vão se encaixar em dentes semelhantes ou em mais engrenagens vizinhas. E quando nós giramos uma delas, a outra gira também. Automaticamente a outra vai girar. Assim, o conjunto de duas engrenagens permite que o movimento de uma delas seja transferido para a outra. Existem adaptações das engrenagens. São as rodas com correias de borracha ou as rodas dentadas com correntes de metal.
que são aquelas que nós utilizamos nas bicicletas. Preste atenção, eu tenho uma imagem de uma bicicleta, eu tenho uma rodana fixa nela, ali no pedal, e uma engrenagem fixa no pedal, e tenho a engrenagem traseira. Para movimentar a engrenagem traseira, que está presa à minha roda, eu preciso de uma corrente dentada. Essa corrente dentada, a partir do momento que eu faço o movimento com o pedal, eu vou movimentar a engrenagem principal, fazendo com que a engrenagem traseira também se movimente. Plano inclinado. É uma máquina simples mais antiga do mundo. Ela teve um papel muito importante na construção das pirâmides do Antigo Egito, sendo ela uma superfície plana, cujos pontos iniciais, o ponto inicial é inferior ao ponto final. Elas vão ter alturas diferentes. Vejam a imagem aí, esse gif do rapazinho tentando levar essa bola para o ponto mais alto. Ele poderia tentar elevar essa bolinha para o ponto mais alto da rampa. No caso, com o auxílio dessa superfície plana, chamada de plano inclinado, ele obteve um trabalho mais exitoso e com menos delimitação de energia. Lembra lá do começo que as máquinas foram criadas para que a gente fizesse menos esforço muscular? Quanto menos inclinado for o plano, mais suave vai ser a sua realização da tarefa de transportar um objeto de um canto mais baixo para um canto mais alto. Veja aí a imagem que está à sua esquerda, do rapazinho lá embaixo tentando colocar a bola lá em cima. Ele está no plano inclinado, bem mais inclinado do que o outro. Ele vai realizar o mesmo trabalho, porém, a energia que ele vai trabalhar vai ser maior do que o que está com a rampa mais extensa. Essa ideia ela é utilizada na construção de algumas rodovias em locais montanhosos, para facilitar a subida dos automóveis. A cunha ela é uma espécie de plano inclinado. Ela é uma máquina simples que torna mais fácil a atividade de cortar ao meio, por exemplo, uma madeira. São dois planos inclinados, superpostos. Eu tenho um plano inclinado e tenho outro plano inclinado superposto a ele, certo? Um exemplo de uma cunha é um machado. Também as navalhas da tesoura. As navalhas da tesoura fazem o papel de uma cunha. O parafuso, ele é considerado uma adaptação do plano inclinado também. Ele é classificado como uma máquina simples. Não é engraçado? Ele é tão pequenininho, tão comumente utilizado pela gente, mas a gente não denomina como máquina. Mas ele é sim uma máquina simples e torna o nosso trabalho mais fácil. Então, vamos organizar as nossas ideias. Uma máquina simples, ela vai ser basicamente dividida em 4. Alavanca, polia ou rodana, engrenagem ou roda dentada e plano inclinado. O meu plano inclinado, eu tenho algumas classificações, que são as cunhas e os parafusos. Então, vamos falar só um pouco sobre o princípio da robótica, que engloba todo esse assunto que nós trabalhamos hoje. A robótica ela é uma ciência que estuda a construção de um protótipo mecânico para um devido fim. Esta ferramenta ela também é considerada como um robô. A robótica em si ela vai ser um ramo da tecnologia que vai reunir mecânica, eletrônica e computação. Atualmente, trata de sistemas integrados de máquinas e partes mecânicas automatizadas, controladas por um circuito integrado, tornando motorizados sistemas mecânicos, controlando manualmente e ou automaticamente por um circuito elétrico. Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí, galera, eu sou o professor Alisson e estarei com vocês na disciplina de Ciências. Espero que a gente venha aprender muito juntos esse ano letivo. Sabemos que estamos vivendo um momento ruim, assim, que não podemos ter o contato social, mas se estamos tendo que ter essa aula através de vídeo, então que venhamos já ao nosso melhor. Vamos lá.
A nossa aula de hoje vai ser sobre fontes de energia e recursos renováveis e não renováveis. Vamos a eles? Bem, o que são fontes de energia? São recursos naturais que nós, os seres humanos, vamos usar para criar a nossa energia. Sabemos que a energia ela não vai vir assim do nada, ela vai ter que ser criada. Então, recursos naturais que a gente vai usar no nosso cotidiano para poder criar essa energia. Bem, essa energia a gente vai utilizar em nossas casas, quando a gente tem as nossas lâmpadas, nossos eletrodomésticos. Vamos usar no comércio, nas indústrias, nos veículos e entre outros lugares que dependem dela. Então, essa energia ela é totalmente necessária para a nossa vida, certo? Vamos lá. Essas energias elas podem ser de dois tipos, as renováveis e as não renováveis. Como já diz o próprio nome, renovável porque se renova. No caso, então, vamos entender que as não renováveis não se renovam, certo? Na verdade, não é bem assim. As renováveis e as não renováveis, ambas se renovam. Porém, o período de tempo é o que vai diferenciar. Enquanto as renováveis se renovam permanentemente, por isso são chamadas de renováveis ou permanentes, as não renováveis elas vão demorar milhares e milhares de anos para poder se renovar. Por isso, estão classificados em não renováveis ou temporárias. Bem, essas energias elas podem ser, como eu disse, renováveis ou não renováveis. Digamos que as renováveis, pelo próprio nome já diz, se renovam. E as não renováveis não se renovam, certo? Na verdade, não é bem assim. As não renováveis e as renováveis, ambas se renovam. Porém, a diferença está no tempo dessa renovação. Vamos lá. A renovável, ela se renova permanentemente. Por isso, são chamadas de renováveis ou permanentes. No caso das não renováveis, elas também vão se renovar. Porém, com milhares e milhares de anos. Por isso, são classificados em não renováveis ou temporárias. Certo? As energias de recursos renováveis são provenientes de água, sol, vento e biomassa. Então, aí a gente já dá para ver o porquê são recursos renováveis. Veja, o sol toda manhã está lá, ó, se você vai sair no quintal, está lá o sol no lugarzinho dele, dando aquele calor para toda a vida terrestre. E no caso da água também, ó, está lá nas águas dos mares, nas águas dos rios. O vento também está o tempo todo. E biomassa, que são os elementos da natureza. Ou seja, são fontes renováveis, que se renovam permanentemente. No caso das não renováveis, são provenientes do petróleo, do gás natural, do carvão mineral e das fontes nucleares. Já dá para você perceber que são coisas que a gente não vai encontrar no nosso quintal como a gente encontra o sol lá pela manhã. São coisas que são difíceis de ser encontradas e, além disso, demora milhares e milhares de anos para poder se renovar quando são utilizados. Sim, vou citar as principais diferenças entre recursos renováveis e não renováveis. A primeira delas é que as fontes renováveis são recursos naturais que não se esgotam, ou seja, vai estar permanentemente se renovando. Ou seja, eu uso agora, renovou. Usei agora, renovou. Ou seja, naturalmente ela se renova sem precisar de passar tempos e tempos. A segunda grande diferença é que elas não vão causar impactos ambientais, ou seja, são consideradas energias de recursos limpos, que não vão ser poluentes ao meio ambiente. No caso das não renováveis, as fontes são renováveis, porém não se renovam rapidamente no meio ambiente. Elas vão passar, como eu disse, milhares e milhares de anos para se recompor. E também a segunda diferença é que elas vão sim causar poluição no meio ambiente, vai causar grandes impactos. E isso atrapalha bastante, porque se trata de combustíveis fósseis. Vai ter que ter reações químicas dentro desse tipo de energia, e isso vai causar danos no nosso meio ambiente. Vamos lá para os exemplos de energias renováveis. Temos a energia eólica, a energia solar, a energia hidrelétrica, a maremotriz, a geotérmica e a de biomassa, certo? Vamos para cada uma delas especificamente. Bem, a energia eólica ela vai ser gerada pela força do vento. Os ventos vão movimentar as turbinas dos aerogeradores, que por sua vez fazem com que a energia mecânica seja convertida em energia elétrica. Vamos lá. Toda energia,
ela vai ter as suas vantagens e vai ter também as suas desvantagens. Vamos para as vantagens da energia eólica. Bem, como a gente já sabe, ela é uma fonte renovável, ela vai ser pouco poluente, vai permitir também o uso dela de forma isolada. Ah, como assim? Tipo, eu vou poder criar minha própria geração de energia através de energia eólica. É só eu comprar meu gerador, colocar num ambiente lá que tem espaço para ele girar e vou poder ter a minha própria energia. Também, outra vantagem dela é que ela também pode ser de uso global, certo? E a mais importante de todas, que ela vai substituir os combustíveis fósseis, que são coisas que vão prejudicar o nosso meio ambiente. Mas também ela vai ter as suas desvantagens, e são elas impactos ambientais. Sabemos que esses aerogeradores ele faz um barulho, e esse barulho, ou esse considerado ruído, ele pode atrapalhar animais que estão ali presentes, plantações e até o próprio ser humano. Então, esse é o impacto ambiental que a energia eólica pode causar através dos aerogeradores. Também, os grandes investimentos. Já tem que precisar de muito dinheiro para investir, para poder fazer parques eólicos provenientes que caibam, né, viáveis, que caibam esses aerogeradores, que exatamente fala aí na 3, criação de parques eólicos viáveis, certo? Bem, mas como é que funciona essa energia eólica? Vamos no próximo slide entender. Aí você está vendo a imagem com vários aerogeradores, certo? Cada aerogerador vai ter 3 pás ou 3 hélices que vão rotacionar para gerar energia. Porém, para ela liberar essa energia, tem que ter o quê? Um gerador elétrico. Então, dentro desses aerogeradores, vai se encontrar um gerador elétrico. E esse gerador elétrico, quando os ventos baterem nas pás dos aerogeradores e começar a rotacioná-los, essa rotação vai gerar energia. Esse gerador elétrico vai fazer com que isso vire energia. Depois disso, essa energia vai ser enviada para o transformador. Que esse transformador ele é ligado em todo o sistema de controle dos aerogeradores. Digamos que a gente tem, como aí na imagem, 8 aerogeradores, 7 aerogeradores. Então, cada aerogerador desse aí vai ter um sistema de controle que vai ser interligados no transformador. E esse transformador vai pegar toda essa energia que vai ser gerada nesses aerogeradores e vai enviar para as linhas de alta tensão, onde vai ser utilizado pela essa população. Bem, a segunda energia é a energia solar. Ela vai ser produzida, como o próprio nome diz, pelos raios do Sol, através de painéis fotovoltaicos, que você vê aí na imagem, que vão converter o quê? O calor em energia elétrica. E os painéis térmicos também, que vão utilizar esse calor para aquecer a água. Bem, como todas as fontes de energia, elas vão ter vantagens e desvantagens. Mas a energia solar é uma fonte de energia muito promissora. Ela pode substituir cada vez mais as energias de origens fósseis, que é o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Mas vamos lá para as suas vantagens. Ela ser renovável já é um fator vantajoso. Vai lá, se renovar permanentemente. A outra vantagem é que ela é menos poluente. Não quer dizer que ela não vai poluir. Vai, mas em pouco. Só porque ela vai produzir gás carbônico em uma das suas, quando vai criar lá seus painéis, e isso vai prejudicar um pouquinho o meio ambiente, mas é menos poluente. E também a diminuição de preço. Ela tem diminuído bastante o preço durante esses últimos anos. E também, para o nosso país, ela tem uma vantagem por ser um país tropical. Então, vai ter sol quase o ano inteiro. Agora, vamos para as desvantagens dessa energia. Bem, a primeira grande desvantagem é que ela tem uma pequena poluição na etapa da produção dos painéis solares, porque vai ter a utilização, como eu disse, de gás carbônico. E gás carbônico prejudica o meio ambiente. 2. Ainda é um investimento alto. Mesmo a gente sabendo que vem tendo diminuição nesse preço, ainda é um investimento muito alto. Precisa-se de muito dinheiro para poder ter esse tipo de energia, produzir esse tipo de energia. Também, o armazenamento é pouco eficiente. Mas por quê? Vai ter meses com produções maiores e meses com produções menores. Então, isso não vai ser uma coisa certa. Vai ter meses muito bons para se ter esse tipo de energia e meses que vão ser ruins. E também vão precisar de aparelhos e esses aparelhos têm bateria que vai precisar ser trocadas. Isso também é um fator desvantajoso nesse tipo de energia. E também por ser globalmente
irregular, ou seja, existem países que têm pouca presença do Sol. Bem, como é que funciona? Temos lá o nosso painel solar, esse azulzinho aí que está do lado do Sol. Esse painel solar ele vai receber o calor do Sol e vai gerar uma corrente contínua de energia. Aí, o primeiro objeto que a gente vai ter que utilizar, a primeira maquininha, é a chamada de inversor. Quando essa corrente contínua ela passar por esse inversor, ela vai trocar a corrente contínua para a corrente alternada. Por quê? Porque a corrente alternada ela não vai prejudicar os eletrodomésticos daquele ambiente, daquele local, no caso aí, a casa. Então, quando trocar lá no inversor a corrente alternada, vai ser enviada essa corrente alternada para um medidor de energia. Para quê? Para que venha medir e só pegar a energia necessária para aquele determinado local. Não pode pegar energia em excesso. Tem que ter uma medidor de energia para pegar só o suficiente. E essa corrente alternada vai ser enviada para a rede elétrica e essa casa que tem seus painéis solares vai receber a energia solar. Bem, as células fotovoltaicas são dimensionadas e começa a produzir a quantidade de energia que é desejada. Tipo, aquela casa ela vai desejar tanto de energia. Então, esse medidor de energia vai só enviar aquilo que ela necessita, que é para não ter problema, certo? Bem, a terceira energia renovável que vamos ver hoje é a energia hidrelétrica. Hidro, que vem de água, e elétrica, que vem de eletricidade. É a energia criada pela força da água, nesse caso, da água dos rios, que vão movimentar as turbinas para a geração de eletricidade. Como é hidro, precisa de água, ela é comum em regiões de rica hidrografia, também em relevos e planaltos. Bem, como toda energia, ela vai ter suas vantagens e desvantagens. A primeira delas é que ela é menos poluente. Vai ter sua poluição? Vai, mas muito menos, que não vai prejudicar tanto. Também é renovável, se renova permanentemente, vai ter um baixo custo financeiro e um grande potencial no Brasil. Aqui no Brasil, 90% das energias é de forma hidrelétrica, é a partir de usinas hidrelétricas. Então, a grande vantagem para o nosso país é que é totalmente utilizada aqui, porque tem um grande potencial aqui, certo? Por ter muitos rios, muitos lugares com água. Então, essa energia hidrelétrica ela é 90%, aqui no Brasil ela é 90% formada. Bem, e as desvantagens? A primeira delas é as inundações. A gente está falando de água, então pode acontecer de inundações de grandes áreas. Isso vai ser uma desvantagem. Também, há liberações de gases de efeito estufa, que é lá o gás carbônico. Esse gás carbônico pode promover o efeito estufa, que não é bom para o nosso meio ambiente. E o terceiro é as usinas, que vão precisar de grandes projetos arquitetônicos. Não é em qualquer ambiente que essa energia vai funcionar. Tem que ter uma usina hidrelétrica bem arquitetada, que é para não ter problemas, certo? Vamos lá entender mais ou menos como é que vai funcionar essa energia hidrelétrica. Bem, vai ser através da usina hidrelétrica e está lá, o nosso reservatório de água, como você está vendo aí na imagem. Ela vai entrar por um canal e esse canal tem 3 coisas importantes para se gerar a energia. Quais são elas? O duto, a turbina e o gerador. Como é que funciona? Está lá a água do reservatório, ela vai entrar pelo canal. Esse canal vai ter um duto que vai descer para dar mais força à água. Quando essa água descer com mais força pelo duto, vai girar a turbina, que está localizada ali, ó, na casa da força. Essa turbina vai girar, e isso vai fazer com que gere a energia elétrica. E essa energia vai ser enviada para as linhas de transmissão de energia, ou seja, para onde aquela usina hidrelétrica vai colocar toda essa energia. E a água vai voltar para o rio, ou seja, permanente a renovação. Terminou esse processo, as águas vão voltar para o rio. Bem, agora vamos falar da energia maremotriz. Ela é um pouco parecida com a energia hidrelétrica, porém, agora vamos falar de águas dos mares. Ela vai ser adquirida por meio da construção de turbinas dentro dos mares, que são movimentadas pela força da água e assim gera-se a energia elétrica. O primeiro passo, o que é que vai acontecer?
vão colocar ali ó, duas boias, ou também chamados de flutuadores, na água. E essas boias vão ter duas coisas importantes. A primeira delas é bombas hidráulicas. À medida que as ondas do mar passem por esses flutuadores, essas boias, elas vão subir ou vão descer. E esse movimento vai acionar as bombas hidráulicas. Lá dentro também tem uma coisa chamada de câmara hiperbárica. Então, a água ela vai sofrer com as bombas hidráulicas uma grande pressão, similar a uma queda de 500 metros. É exatamente essa queda, esse jato de água, que vai gerar a energia elétrica por maremotriz. Mas como toda energia renovável, ela vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Primeira vantagem é que ela tem um investimento de longo prazo, ou seja, vai ser um investimento que você vai, gastar um dinheirão, porém ela vai durar por muito tempo, então isso passa a ser uma vantagem. Segunda vantagem é que ela é inesgotável, estamos falando de água, nosso planeta é revestido por água, então tem muita água, é um recurso que é inesgotável. Pelo menos a momento, vai demorar muito para poder, isso se um dia acabar a água, vai demorar muito. Então, não vai ser um problema, ela é uma fonte inesgotável, certo? Agora vai ter suas desvantagens. Qual é? O alto custo da construção e também o alto custo da manutenção. Vai ter que ter muito dinheiro para poder construir e também para manter tudo isso, porque a gente está falando de mar. Essas coisas vão se quebrar, como é o caso da desvantagem número 2, que é a corrosão das instalações. Claro, estamos falando de ondas. Ondas podem vir fortes e podem corroer ali aquelas instalações e danificar esse tipo de energia, as máquinas, as turbinas. Então, essa passa a ser também uma desvantagem da energia maremotriz. E também, porque ela só pode ser feita em áreas de litoral, acaba também sendo desvantajoso, visto que tem outras formas de fazer energia mais viáveis. Agora, vamos falar sobre a energia geotérmica. O que é essa energia geotérmica? É simplesmente o aproveitamento do calor do interior da Terra. Ou seja, o calor da Terra vai ser transformado em eletricidade. Mas aonde isso acontece? Nas usinas geotérmicas ou geotermais. Aí nessa figura você está vendo um exemplo de usina geotérmica, certo? Vamos lá. Elas são consideradas uma das fontes menos poluentes de energia. Por quê? A fonte dela é o calor, proveniente do quê? Do magma. Sabendo que quanto mais a gente perfura a crosta terrestre, a temperatura vai o quê? Vai aumentar. E esse calor vai ser suficiente para fazer essa água ferver. E esse vapor de água produz uma fonte de calor que vai gerar a energia elétrica. Mas como toda energia, terá suas vantagens e suas desvantagens. Vamos lá. Vantagem é que ela é, como todas as outras que eu falei até agora, são todas renováveis. Primeiro, vai substituir também os combustíveis fósseis, ou seja, aqueles elementos que prejudicam a natureza, não vai precisar nesse tipo de energia. Também ela vai ser uma alternativa a usinas nucleares, que são usinas totalmente perigosas, que podem causar danos catastróficos. Então, essas usinas geotermais, elas vão substituir isso. Não vai precisar correr esse risco, porque ela também vai produzir seu calor, igualmente que as usinas nucleares, sem precisar destruir um ambiente que está localizado. Bem, agora a sua desvantagem é emissão de gases, como o gás carbônico e o enxofre. Infelizmente, ela, durante o seu processo, vai emitir esses gases, e eles são prejudiciais, sim, ao meio ambiente. E o segundo também é lá nos minérios, no tratamento da água. Sabemos que existem muitos minérios, e alguns deles são tóxicos. Então, esses minérios tóxicos precisarão passar por processos químicos, que também vão usar elementos químicos que podem prejudicar a natureza, para poder resolver essa toxicidade. Então, esse tratamento de água também tem que ter o cuidado, passa a ser uma desvantagem desse tipo de energia. Bem, agora vamos falar da última energia renovável, que é a energia de biomassa. Ela vai ser adquirida pela queima de substâncias de origem orgânica. Vai ocorrer o quê? O processo chamado de combustão ou queima, que, do exemplo da lenha, bagaço de cana, resíduos agrícolas e excrementos animais. Cada uma queima dessa daí vai gerar um tipo de energia diferente. Vamos só citar alguns exemplos básicos. No combustão do bagaço da cana, vai ser criado o que a gente conhece como álcool, o álcool da gente, o etanol, certo? Resíduos agrícolas vai gerar ali na sua queima o biodiesel.
E os excrementos animais vai gerar ali na sua queima o biogás, ou seja, coisas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Vamos lá a eles. Primeiro, como toda energia que eu falei até agora, as renováveis também vai possuir suas vantagens e suas desvantagens. Primeira delas, como todas as outras, a fonte de energia é renovável. Também vai ter menor potencial de efeito estufa, pois ela vai liberar pouco gás carbônico, então não vai prejudicar o nosso meio ambiente. E também, como todas as outras, vai substituir os combustíveis fósseis mais poluentes. Porém, tem as suas desvantagens, que são impactos ambientais. Mesmo que seja em menor potencial, porém vai liberar gás carbônico, e esse gás carbônico pode impactar o meio ambiente, pode causar danos ao meio ambiente, certo? Também o fator de desmatamento. Sabemos que a gente vai ter que cortar a cana, vai ter que cortar esses materiais para poder queimar. Então, isso vai ser uma desvantagem, que vai desmatar nossas árvores. E a segunda é que vai contaminar o nosso solo. Estamos falando de queima, de combustão. Então, isso vai contaminar o solo e também vai contaminar a água. Então, passa a ser uma grande desvantagem. Bem, agora, tudo que a gente falou até aqui foi sobre energias renováveis. Só recapitulando, são aquelas energias que são permanentes, que vai estar ali sendo usada e vai voltar à sua origem. Usadas e voltar à sua origem, ou seja, vão se renovar permanentemente. Agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre as energias não renováveis, aquelas que demoram milhares de anos para poder se recompor. A primeira delas é o carvão mineral. Ele vai ser utilizado nas indústrias, como está aí na imagem. As montanhas de carvão mineral, tudo isso aí vai ser queimado. E essa queima, que é chamada de combustão, vai gerar a energia para a produção de bens industrializados. Certo? Vamos lá. A origem do carvão mineral é restos de vegetais que foram soterrados e submetidos a altas temperaturas e pressões durante milhões de anos. Ou seja, é uma coisa que está lá há milhares de anos, soterrado, tá? Recebendo altas temperaturas, altas pressões. Então, a geração de energia vai ser da maneira seguinte: quanto mais carvão, mais energia vai ser liberado na combustão, na queima. E esse combustível fóssil é o mais abundante no planeta. Então, o carvão mineral ele é rico, o planeta é rico desse carvão mineral. E a sua queima vai gerar muita energia. Então, não vai ter nenhuma vantagem, como teve vantagem nas renováveis. Nas não renováveis, a vantagem é pouca, são raras. E vamos lá as desvantagens desse carvão mineral. A primeira delas é o que é não renovável, né? Ela demora milhares de anos para poder se renovar. Também, a grande porcentagem de enxofre. O enxofre é um elemento químico muito perigoso, né, para o meio ambiente. Então, vai ter muita porcentagem de enxofre nesse carvão mineral. Também a sua combustão é incompleta, ou seja, ela não vai eliminar totalmente o gás carbônico, ele vai ser lançado e vai prejudicar o meio ambiente. E o mais perigoso de todos, tem compostos aromáticos cancerígenos, ou seja, são compostos que têm um cheiro perigoso, que pode prejudicar a saúde, pode afetar e causar câncer, que é uma das doenças mais perigosas que temos atualmente. Então, é assim que funciona esse carvão mineral. Bem, o segundo tipo de energia não renovável, de recurso não renovável, é o petróleo. Ele vai ser mais usado nos combustíveis de veículos automotivos, mas também tem deles na matéria-prima de diversos tipos de indústrias. Aí na imagem está uma indústria aí que vai buscar petróleo. A gente já vai explicar como é que acontece isso. Bem, o petróleo ele tem na sua composição hidrocarbonetos, que são o quê? Água mais carbono. Mas também ele vai possuir nitrogênio, N, oxigênio, O, enxofre, que é o S, e também íons metálicos. Então, tudo isso aí compôs nosso petróleo. Como ele é formado? Igualmente ao carvão mineral, restos de animais e vegetais mortos, soterrados e submetidos a altas temperaturas e pressões há milhões de anos. Ou seja, daí dá para perceber o porquê não é uma fonte renovável. Ela vai demorar milhões de anos, apesar que aquele animal, aquela planta esteja há milhões e milhões de anos soterrados para poder gerar esse petróleo. Então, desvantagens: distribuição irregular. Não é distribuído de forma igual para todos os países. Vai ter países que têm muito petróleo, vai ter países que têm pouco petróleo, vai ter países que nem têm petróleo. Então, é uma distribuição irregular.
nosso país, graças a Deus, ele é rico em petróleo. Ele tem petróleo suficiente. Porém, é uma fonte como não é renovável, que pode a qualquer momento ser extinta. E a segunda desvantagem é o alto teor de enxofre, que pode causar o quê? Aquela famosa chuva ácida, que prejudica a nossa natureza. Agora vamos falar da terceira fonte não renovável, que é o gás natural. O gás natural é usado mais como combustível de veículo e também utiliza-se no meio ambiente, no gás de cozinha. É aquela energia que vai fazer com que nosso fogão esquente os alimentos. Ou seja, também é importante para a nossa vida doméstica. Mas qual é a origem desse gás natural? Também como os outros, restos de animais e vegetais, igualmente com petróleo. Porém, não vai ser soterrados e passado por milhares de anos para poder se decompor. Não vai precisar isso no caso do gás natural. Bem, em sua composição também vai ter hidrocarbonetos, como no petróleo, que é a água mais carbono, porém em forma gasosa, ou seja, em forma de gás. A composição dele é metano, etano, butano e propano. Todos esses aí são gases, certo? O uso dele é combustível. As vantagens é que é menos poluente que os outros anteriores, que o petróleo e o carvão mineral. E também ele é muito funcional no transporte, certo? Porém, tem as suas desvantagens. A primeira delas, a gente já sabe, é por ele não ser renovável. E a segunda é que ele ser altamente poluente, porque sua combustão vai liberar muito gás carbônico, que é prejudicial para o nosso meio ambiente. Bem, a quarta e última energia não renovável é a energia nuclear. Também é a mais perigosa. Ela vai ser adquirida através de uma quebra. Uma quebra em quê? Uma quebra no núcleo atômico, em usinas nucleares. Essa energia não se renova. Sabe por quê? Uma vez que o núcleo é quebrado, ele não retorna ao seu estado original. Está aí embaixo na figura um exemplo de usina nuclear. Bem, a quarta e última energia não renovável que vamos falar é a energia nuclear. Ela vai ser adquirida pela quebra ou fissão do núcleo atômico em usinas nucleares. Essa energia ela não se renova pelo simples fato de um núcleo quebrado não vai retornar ao seu estado original, certo? Aí nessa imagem embaixo você vai ver um exemplo de usina nuclear. Como funciona? Essa fissão ou quebra do núcleo vai liberar energia. Essa energia vai aquecer a água e o vapor da água vai subir para as turbinas, que por fim vão produzir a energia elétrica. Vocês lembram que no começo, quando eu estava falando sobre energia geotérmica, eu disse que a energia geotérmica substitui a energia nuclear. Já demos para entender por quê. Na geotérmica, o que é utilizado? O calor, o vapor. Então, a mesma coisa acontece na energia nuclear. É utilizado o quê? O vapor para gerar energia. Porém, é uma maneira muito perigosa usar a energia nuclear, certo? Suas vantagens é que não vai utilizar combustíveis fósseis. Porém, as suas desvantagens são catastróficas, certo? Então vamos lá. A primeira delas é o lixo radioativo. Sabemos que a radioatividade é altamente perigosa. Ela pode diminuir a vida daquele meio ambiente no meio. Digamos um exemplo, se aquele meio ambiente tem um planejamento de 100 anos de vida, ela vai cortar no meio, vai para 50 anos, porque lixo radioativo é muito perigoso. E também causa acidentes nucleares, como foi o caso da cidade de Chernobyl. A cidade foi totalmente destruída. Uma usina lá nuclear, ela explodiu e essa explosão de elementos químicos acabou destruindo toda uma cidade. E essa cidade só vai se recompor novamente daqui a milhares de anos. Ou seja, é uma desvantagem muito complicada. Então, é melhor a gente usar a melhor forma, que é a de energia geotérmica, para evitar esses acidentes. Também, ela vai ser mais poluente que a hidroelétrica e eólica em relação ao efeito estufa, que também é perigoso para o nosso meio ambiente. E a quarta desvantagem é que ela não é renovável, como todas as outras que citamos anteriormente, certo? Bem, agora vamos falar algumas curiosidades aqui do nosso país. O primeiro delas é o consumo de energia do Brasil. Vai representar 2%
do consumo mundial. E a nossa principal matriz energética é a hidrelétrica, é aquela energia que é nas usinas hidrelétricas a partir da água. Atualmente, cerca de 90% da energia consumida no nosso país são provenientes de usinas hidrelétricas. Hoje, o país possui 433 hidrelétricas em funcionamento. Outra grande vantagem aqui no Brasil é que o país também contém outras fontes de energia, ainda em desenvolvimento, mas outras fontes, como a produção de energia eólica, aquela energia lá que eu falei dos ventos, que vai ser bastante desenvolvida aqui na região nordeste do Brasil, aqui na nossa região, com destaque para Rio Grande do Norte, que tem 151 usinas, para a Bahia, que tem 153 usinas, e para o Ceará, que já foi construído 79 parques de aerogeradores, ou seja, de energia eólica. A vantagem é que o Brasil também é considerado autossuficiente em petróleo, ou seja, como eu falei, tem petróleo suficiente. Desde a descoberta do pré-sal, que é explorado lá na Petrobras, você já ouviu falar muito disso esses últimos anos, que é uma empresa estatal que é responsável pela extração, pelo refino e distribuição desse petróleo no país. As principais bacias petrolíferas são a Bacia de Campos, que é a maior do Brasil, a Bacia de Santos, a Bacia do Espírito Santo e a Bacia do Recôncavo Baiano. Também, os biocombustíveis mais utilizados no país são o etanol, que é o nosso famoso álcool, o biogás e o biodiesel. Apesar de serem considerados energias limpas, eles vão sim impactar o nosso meio ambiente, com o plantio de produtos que são a base da sua produção, como é o caso da cana-de-açúcar usada na produção do etanol. O Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de etanol e faz uso do produto nas suas frotas automotivas. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima. Olá, galerinha do 9º ano. Eu sou o professor Alisson. Estarei com vocês na disciplina de Ciências. Então, espero que a gente venha aprender muito nesse ano letivo. Sabemos que estamos passando por um momento de dificuldade, não vamos poder ter aulas presenciais, mas eu espero que cada um de vocês assista esses vídeos para aprender com a gente. Esse ano espera muito de nós. Bem, o primeiro assunto da gente nesse ano letivo é sobre a matéria e suas propriedades. Vamos para o próximo slide para entender um pouquinho sobre matéria. Bem, o que é matéria? A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e também que possui massa. Eu sou uma matéria porque eu ocupo um lugar em determinado espaço e eu possuo massa. A mesma coisa, digamos que esse piloto aqui, ele também é considerado o quê? Uma matéria, porque ele vai ocupar um lugar no espaço e vai possuir massa, certo? Então, tudo aquilo que possui um lugar no espaço e possui massa é considerado matéria. Cada matéria pode apresentar misturas. No exemplo aqui dessa primeira mistura dessa imagem, é a mistura entre óleo e água. Ambos estão no estado líquido da matéria. Percebemos assim rapidamente que eles não se dissolveram, tá vendo? O óleo não se misturou à água. O que é que vai acontecer aí? Uma solubilidade. A água não vai conseguir dissolver aquele óleo, porque quando misturamos óleo na água, ambos no estado líquido, percebemos rapidamente que um não se dissolve no outro e posiciona-se de forma diferente no recipiente. Com o decorrer dos slides, vocês vão entender direitinho como é que funciona isso aí. Bem, essa simples mistura é suficiente para visualizarmos diversas propriedades da matéria, como o caso da solubilidade. Por quê? Porque elas não se dissolvam. E a densidade também por se posicionar de forma diferente. Ou seja, ela vai ter um soluto e vai ter um solvente. Porém, como nesse caso dessa mistura entre água e óleo não vai ter um elemento que vai ser dissolvido, ela não vai ser considerado soluto e solvente. Mas eu vou explicar para vocês o que se trata soluto e solvente. Soluto é a substância que vai ser dissolvida e solvente é a substância que vai dissolver, certo? Pode passar. Sim, no final da aula a gente vai voltar para esse slide, porque aqui vai estar o resumo de tudo que vai ser falado agora, mas primeiro a gente vai dar continuidade. Sim, de uma forma geral, as propriedades da matéria estão divididas em dois grupos, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Todas vão ser exploradas a seguir. A primeira delas é as propriedades gerais, que são as características que toda a matéria vai apresentar, independente se seu estado físico vai ser sólido, líquido ou gasoso.
Bem, a primeira delas é a inércia. Uma matéria sempre apresenta a tendência de se manter no seu estado, seja de repouso ou de movimento, a não ser que uma força externa influencie, que é o que acontece aqui na nossa inércia. Estamos visualizando aí nessa imagem dois ônibus, um em estado parado. Você está vendo lá dois indivíduos assim, ó, parados, estáticos. Por quê? Porque aquele ônibus ainda está sem movimento. A partir do momento que esse ônibus se movimentar, você já vê, ó, que eles vão fazer um movimento. Por quê? Porque aconteceu aí a inércia. A força externa influenciou na movimentação daquela matéria. A segunda propriedade é a massa. Fisicamente, a massa é uma grandeza que indica medida, ou seja, a medida da inércia, ou também a resistência de um corpo de ter seu movimento, no caso aí do ônibus, acelerado. Porém, podemos, de uma forma geral, associar a massa à quantidade de partículas existentes em uma matéria. Vamos lá seguir esse exemplo da imagem. Digamos que aqui a gente tem duas matérias. Tem a matéria A, que é uma balança, e a matéria B, que é esse copo. Então, o que será a massa nessa matéria? Sabendo que esse copo é a matéria, a massa será o que está dentro desse copo. No caso aí dessa imagem é o leite. Então, a matéria seria o copo e a massa o leite. No caso da balança, a matéria seria a balança e a massa, esses vegetais que estão acima dela, sendo medidas por ela. Então, deu para vocês ter a noção básica do que é a massa? É uma grandeza que vai indicar o quê? A medida da inércia ou a resistência de um corpo de ter o seu movimento acelerado. Bem, agora o que é o volume? O volume é o espaço que uma matéria ocupa independentemente do seu estado físico. Ou seja, não vai importar se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Aí nesse exemplo dessa imagem, você vai ver que tem três recipientes do mesmo tamanho. Três matérias do mesmo tamanho. Cada uma com um elemento físico diferente. Em uma delas vai ter apenas um sólido, na do meio vai ter líquido e na terceira apenas gases. Então, esse espaço, independente de ser sólido, físico, líquido ou gasoso, vai ser considerado o volume de uma matéria. Eles não precisam ser exatamente iguais. Agora vamos falar sobre a outra propriedade, que é a impenetrabilidade. Como é que funciona? Sabemos que duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. O exemplo aí dessa impenetrabilidade é o caso da garrafa. Para enchermos uma garrafa, tem que ser retirado todo o ar. Como é que a gente vai encher a garrafa com água se tiver um ar? Ela não vai ser cheia completamente, vai ficar uma sobra, porque entrou aquele ar. Então, para enchermos uma garrafa com água, o ar tem que sair toda dela, porque a impenetrabilidade vai impedir de que essa garrafa seja totalmente cheia se for encontrada um pouquinho de ar nela. Como exemplo aí na imagem, está vendo? A água não está totalmente completa na garrafa, porque entrou o ar e esse ar subiu, e sempre o ar vai subir e a parte aquosa vai... A próxima propriedade da matéria é a compressibilidade. Bem, o que seria essa compressibilidade? É a característica que a matéria apresenta em diminuir o espaço que estava ocupando quando ela for submetida a uma força. É o que acontece na seringa. Se a gente pegar uma seringa, tapar a ponta dela e puxar o ar até a metade, a gente vai perceber que a compressibilidade que esse movimento vai fazer. Essa característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço é chamada de compressibilidade. A próxima é a elasticidade. É a características que uma matéria tem de voltar à sua forma original. O exemplo da imagem aí é a liga. A gente pode esticar a liga para onde a gente quiser, até onde ela suportar, na verdade. Talvez a liga não vai suportar muito, ela vai se torar, mas enfim, você vai esticar ela até onde ela conseguir. Quando você soltar essa liga, ela vai voltar à sua forma original. Esse processo é chamado de elasticidade. É uma propriedade da matéria. A próxima propriedade da matéria que vamos estudar é a divisibilidade. Como já diz na própria palavra, é uma divisão. É a capacidade que a matéria possui de ser dividida em inúmeras vezes sem deixar de ser o que ela é. Isto é, não vai ter modificação em sua composição química. Como temos aí na imagem abaixo, pegaram a árvore, cortaram em 6 pedaços, todos do mesmo tamanho, e aquilo ali, mesmo dividido, não deixou de ser o que de fato é. Então, não houve modificação em sua composição química. Isso é conhecido como divisibilidade.
Sim, agora vamos falar das propriedades específicas da matéria. Lembrando, anteriormente, a gente estava falando das propriedades gerais. Agora nós vamos para as específicas. O que são essas propriedades específicas? É uma matéria que vai ser apresentada, que não quer dizer que outra também apresentará uma mesma característica. Aqui a gente vai falar de características únicas, ou seja, cada matéria que vai ser estudada agora vai ter uma característica que vai ser diferente, que vai ser única. Então, isso que determina a propriedade ser específica. Bem, a primeira propriedade específica são as propriedades organolépticas. É a característica que a matéria vai apresentar de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. A gente vai explicar, eu vou explicar os 5 sentidos e vocês vão analisar como é que funciona as propriedades organolépticas de cada um deles. São eles paladar, audição, tato, visão e olfato. O primeiro deles é o paladar. É um dos 5 sentidos, como a gente já conhece, e através dele a gente vai perceber o quê? Os sabores do alimento. O seu órgão principal é a língua, que vai ter uma superfície maior, que são chamadas partes de papilas gustativas ou papilas linguais, que é aquele terminal da língua, que são as pequenas elevações nervosas que vai ser responsável por receber os sabores dos alimentos em comunicação com o nosso cérebro, desencadeando assim impulsos nervosos que têm como resultado sensações gustatórias. O que seriam essas sensações gustatórias? É você diferenciar o gosto doce do salgado, do azedo e do amargo. A nossa audição, que é o segundo sentido, é um dos 5 do corpo humano que nos permite ouvir. Os seus principais órgãos são as orelhas. Ah, mas por que a gente tem que ter 2? O fato de possuirmos uma orelha de cada lado da cabeça nos ajuda a ter uma melhor percepção de localização da origem do som. Então, nada é por acaso. Tudo tem um significado, tudo vai ter sua explicação. Terceiro é o tato. O tato é através dele que vamos poder perceber texturas, temperaturas e sensações de dor. Diferentemente daqueles outros sentidos que foram falados anteriormente, esses vão ser concentrados, que eles são de fato concentrados em uma única parte do corpo, não. No caso do tato, todo o corpo vai ser percebido, porque o órgão principal do tato é o quê? É a pele. Sabemos que a pele reveste todo o nosso corpo. E a curiosidade, né, que acho que vocês sabem, ou já ouviram falar sobre isso, que o maior órgão do nosso corpo humano é a pele. Ela está em toda parte do nosso corpo. Então, o tato não é só nas mãos. Às vezes a gente pensa que é só não tocar em alguma coisa que a gente vai sentir. Não, se eu tocar na pele, ó, qualquer lugar da pele vai ter a sensação do tato. Então, o tato não é apenas em uma região, e sim em todo o corpo. Bem, agora vamos falar sobre a visão. A visão também é um dos 5 sentidos e ela é responsável por enxergarmos. Tem como seu principal órgão os nossos olhos. Nos seres humanos, só uma curiosidade, o olho é uma esfera com cerca de 3 centímetros de diâmetro. Eles vão ser encontrados no interior das cavidades ósseas, chamadas de órbitas oculares, e são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo fibroso. Para que vai servir esse tecido conjuntivo fibroso? Para poder existir esse movimento de abrir e fechar dos olhos. O olfato também é o último e um dos 5 sentidos, e é através dele que vamos perceber os odores, os cheiros, e vão ser ali neles percebidos e distinguidos. No caso do olfato, o órgão responsável é o nariz. Enquanto os seres humanos utilizam o nariz também, não é só o nariz, na verdade, desculpa. Os animais também têm, no caso dos insetos, eles não usam o nariz, eles têm antenas, mas vai ter o mesmo sentido de olfato. Como é que acontece? Ele vai auxiliar na sobrevivência do animal ou de nós seres humanos, vai conseguir sentir o cheiro do predador para fugir, no caso dos animais, e, no caso dos seres humanos, vai evitar acidentes. Por exemplo, se eu sentir um cheiro de gás, eu vou perceber que aquele que está tendo vazamento de gás, e eu vou lá poder desligar para não sofrer nenhum dano. Então, o olfato é importantíssimo nos sentidos para os seres humanos e também para os animais. Agora vamos falar das propriedades funcionais, que também é uma propriedade específica. É simplesmente a características que algumas substâncias apresentam de desempenhar um mesmo papel, ou seja, uma mesma função, ou também de promover uma mesma sensação. Existem 3 tipos de propriedades funcionais. São os ácidos, as bases e os sais. Todos eles vão ter funções e vão ter sensações. No caso do ácido,
toda substância que é classificada como um ácido, ela vai ter o sabor azedo, ou seja, a sensação que ela vai trazer é de azedo, e ela é capaz de sofrer o fenômeno de ionização. Isso é o que? É a sua função. Então, o ácido vai ter a sensação de sabor azedo e a função de ionização, produzir íons. No caso das bases, toda substância que é classificada como básica promove a sensação de adstringência. O que seria essa adstringência? Seria a sensação de secura, de aperto na boca, quando a gente está ingerindo algum alimento rico em base. E é capaz de sofrer o fenômeno de dissociação, ou seja, sua função é de dissociar. O que seria essa dissociação? Liberar íons. No caso das bases, esses íons são liberados em água. E a terceira propriedade é os sais. Toda substância que é classificada como um sal possui sabor salgado, ou seja, sua sensação vai ser de salgado. E é capaz de sofrer o fenômeno de dissociação igualmente com as bases, em água. Agora, as propriedades químicas, que também têm propriedades específicas. O que são isso? É a característica que uma matéria apresenta de se transformar em outra, em um processo denominado de fenômeno químico. Ou seja, essa transformação de uma matéria para outra vai ser chamada de fenômeno químico. Uma matéria só se transforma em outra quando apresenta uma característica química em comum, ou seja, ela vai precisar ter uma característica parecida, uma característica em comum, para poder se transformar. Principalmente acontece com átomos de elementos químicos, como por exemplo, se a gente, vamos agora colocar isso na prática. Se queremos produzir iogurte, a gente vai ter que ter o quê? Vai ter que ter leite. Não tem como produzir iogurte de um suco de uva. Ou seja, a matéria só se transforma em outra matéria que se tiver uma mesma característica química. Um exemplo clássico do fenômeno químico é a formação da nossa água. Nesse processo, submetemos os gases oxigênio, lá o gás O2, e o hidrogênio, que é o H2, em altas pressões de temperaturas, e o resultado desse fenômeno químico vai ser o quê? A produção de água, ou seja, hidrogênio mais oxigênio vai formar a nossa água. Isso é um exemplo clássico de fenômeno químico. Agora, as propriedades físicas, que também vão possuir propriedades específicas. São quais? São as de características determinadas de forma experimental, ou seja, vai ser a parte experimental das propriedades. A primeira delas é a solubilidade. A gente já falou um pouco dela no início, vai entender melhor agora. Bem, o que é a solubilidade? É a característica que uma determinada matéria apresenta de dissolver a outra. Um exemplo simples, se a gente coloca aqui um copo d'água e coloca sal e mexer, aquela água vai dissolver o sal, ou seja, vai acontecer um soluto e vai acontecer o solvente. Então, o soluto, que é o sal, vai ser dissolvido e a água, que é o solvente, vai dissolver esse sal. Então, esse processo é chamado de solubilidade. Bem, o segundo deles é a densidade. O que é densidade? É a relação entre a massa da matéria e o espaço do volume. Para descobrir uma densidade de determinada matéria, vamos ter que ter um cálculo básico, que é densidade vai ser igual a massa dividida por volume. Digamos que eu recebi uma matéria de 4 quilos, uma massa de 4 quilos, e aí eu tenho um volume de 2 litros. O que é que vai acontecer? Vai ser dividido e vamos ter a densidade aí, 4 dividido por 2, de duas densidades, ou seja, a densidade vai ser de 2. Então, toda vez que a gente relacionar massa, então, esse processo de relação entre a massa, que é a matéria, e o espaço, que é o volume que ocupa, vai ser determinado a nossa densidade, certo? Através dessa divisão simples aqui que nós podemos fazer. Bem, o terceiro é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura que vai ser indicada quando digamos que uma matéria está no estado sólido e passa a ser totalmente líquida. Um grande exemplo disso é o gelo. A gente vai lá, pegou o gelo da geladeira, colocou em cima da mesa, em alguns instantes ele vai o quê? Vai derreter, vai se transformar em líquido novamente. Então, essa mudança da temperatura que estava sólida para a temperatura agora líquida vai ser chamada de ponto de fusão. Também temos o ponto de ebulição, que é quando a temperatura que indica uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser
gasosa. Um exemplo disso, quando a gente ferve a água lá para esquentar nosso café, para esquentar nossa água para tomar aquele banho quente. O que é que vai acontecer? A gente vai colocar aquela água no fogo e do nada vai começar a saltar fumaça, vai começar a vaporizar. Então, o que está acontecendo aí? O ponto de ebulição. Aquela água que é em forma líquida está sendo transformada em forma gasosa. Quinta propriedade é a tenacidade. O que é a tenacidade? É a capacidade que uma matéria tem de resistir a um impacto com outra matéria. Quando, digamos, uma pedra é arremessada no vidro, quem vai se quebrar é a pedra? Não. Quem vai se quebrar é o vidro. Por quê? Porque a pedra é mais tenaz, ou seja, é mais forte que o vidro. Então, isso é a propriedade chamada de tenacidade. E a outra, a sexta, é a dureza. É a capacidade que uma matéria tem de riscar a outra. Um exemplo também com a pedra e com o vidro. Se eu passar o vidro numa janela, a pedra vai ser arranhada? Não, vai ser arranhado o vidro. Por quê? Porque a pedra é mais dura que o vidro. Então, essa é a propriedade física chamada de dureza. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até uma próxima.